Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Infância Explica. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Ana Lisboa, essa maravilhosa, criadora do maior movimento do feminino moderno no Brasil. Bora, isso aí. Sou super fã do seu trabalho, eu adoro o movimento que você cria nessas redes, você bota essa mulherada para se curar, na verdade, né, Ana? É sobre isso, essa é a premissa, né, básica, que a gente volte a se enxergar mulher. Eu sinto que é esse o movimento que a gente causa e que a gente deseja que elas sintam, que você volte a se ver. E o que você chama de feminino moderno? Eita, então vamos lá, gente, já começamos, ela já começa assim. Enfiando o dedo. Vambora. Bom, o feminino moderno nasceu de um movimento que eu era muito rígida, né, Thelma? Muito advogada, brabona, cabelo Chanel. Eu queria parecer mais velha, eu queria, na verdade, aprovação, eu queria reconhecimento, aquela coisa toda. Então, saí da faculdade muito brava, muito rígida, muito militante na época também. E entrei nesse lugar da advocacia muito justiceira. Então, era tudo muito. Acho que eu falei muito 50 vezes nessa única frase. E o que você estava buscando com tanta justiça e com tanta rigidez? Eu estava buscando compensar algumas coisas que eu achava que não tinham sido justas na minha infância. Eita. Olha só, chegamos onde eu queria! Chegamos onde eu queria! E foi nesse lugar que eu adoeci, que aí eu acabei perdendo o ovário esquerdo. Eu tinha 19 anos quando veio a primeira cirurgia. E aí foi um Foi nódulo. antes de você começar esse movimento? Foi bem antes, foi bem antes. O movimento, ele nasce da cura disso. E, na verdade, da cura não, do meu processo. Ele nasce da dor e da necessidade de eu encontrar um novo lugar, porque o que eu tinha, né? Eu tinha a Ana advogada, rígida, brava, um masculino muito forte, que eu achava que era, mas depois eu fui descobrir que não. Você já tinha consciência desse masculino forte nessa época? Nem ideia. Como que você foi percebendo isso? Porque eu acho que isso é uma questão muito forte hoje em nós mulheres, né? Nesse lugar de querer ser independente, de querer ser dona da própria vida. Ai, não preciso de ninguém. A gente acaba confundindo muito isso de... Será que eu preciso deixar de ser feminina, né? Pra ser independente? Eu não tinha ideia. Primeiro que ninguém falava disso, né? A gente não tinha redes sociais, ninguém falava de feminino masculino. Era uma coisa que nem terapia eu fazia. Achava que terapia era coisa pra gente doida. Sério que você pensava isso? Não, menina, eu pensava, real. Tanto que eu atendia famílias, né? Eu me formei muito cedo, eu me formei com 22, advogada. Então, com 19, eu atendia vítimas de violência na delegacia de polícia. Anos eu tinha passado também trabalhando na Defensoria Pública com usuárias de crack, sempre metida em muitos projetos sociais. E trabalhando mesmo nesses movimentos de atendimento a vítimas. E ali eu me emaranhava toda, Thelma. Mas assim, num grau que eu não ia na aula, eu ficava na defensoria, eu queria acompanhar as mães dos usuários na ambulância. Queria salvar o mundo. Eu queria salvar o mundo. Mas não tinha salvado você ainda. Nada. Eu tava fugindo de mim, inclusive. Porque eu tava num relacionamento muito difícil na época. Hoje eu vejo, né, a gente dá nome pra tóxico e tudo mais. Eu não gosto de falar essa disfuncional. Disfuncional. Sim. Porque no caso, eu era tóxica. Mas não é muito bom também você poder se olhar hoje e reconhecer essa evolução? Demais! Que eu sempre falo, você pode aprender a fazer diferente. Aliás, essa é a frase de um dos meus livros aqui, o livro Pais que Evoluem, que eu coloco, você pode aprender a fazer diferente, quebrar ciclos de dor, né? Isso, porque a gente fica ali, é porque o fulano tinha isso, o ciclano... Sim, ele tinha os problemas dele. Só que eu era a pessoa que ficava ali. Assim como eu queria salvar as minhas clientes, as pessoas do judiciário, as vítimas de violência, eu também queria salvá-lo. Então era por isso que eu entrava naquele tipo de relação, sabe? Enfim, foi nesse lugar que doeu muito, que eu adoeci muito. Ficou pesado, né? Ficou muito pesado. Eu queria mudá-lo, eu queria que fosse diferente. E assim eu fazia com todo mundo. Menos comigo. Porque se você chegasse e falasse assim, Ana, você precisa de terapia. Eu falava, você que precisa. Eu tô A ótimo. culpa é do outro, né? Eu não tenho problema nenhum. E Ana, o que a Ana, criança, tem a ver com esse lugar de necessidade de controle, de querer mudar o mundo? Como que você olha para aquela criança? O que faltou lá atrás, ou o que aconteceu com ela que te levou para essa posição de se endurecer, de ficar rígida, né? De querer ser a dona da razão. Você consegue reconhecer isso? Consigo, porque muita gente pergunta, né? Quem é a... E você falou, né? Quem é a Ana Lisboa aí por trás desse movimento? Eu sinto que... Meu nome é Ana Carolina Martins Lisboa.
E eu falo que por muito tempo eu tive que dissociar, eu realmente tirei a Carolina da jogada. E virou a Ana Lisboa. E aí, essa advogada brava, ríspida, Ela controladora, era Carolina antes? ela era Carolina antes. Hum. Até os 7 anos ela foi Carolina. Depois eu mudei de cidade, a gente passou por mais de 12 casas. Então, a gente morou de favor na casa da minha avó paterna, casa de tio, casa de prima da minha mãe. Meus pais com muita dificuldade, reconstruindo a vida. Minha mãe trabalhava manhã, tarde e noite numa escola com 4.000 alunos. Depois ela começou a trabalhar em outra escola. Então eu ia com ela e as pessoas falam: Nossa, menina, parece que você já viveu 1000 vidas. Mas imagina, eu devia ter lá 8 anos de idade, eu acompanhava as aulas do 3º ano do 2º grau. Porque eu ficava no cantinho. Então eu tava sempre assistindo coisas de adulto, conversa de adulto, participando daquele E movimento, sabe? você falando isso também me ocorre agora que, de repente, aquela menina de 7, 8 anos que precisava ser cuidada, que precisava ser vista, pode ter, de repente, aprendido a silenciar todas as suas Total, necessidades total. para poder não dar trabalho para pais que esses pais que já estavam, né, Já com tinha muita tantas coisa dificuldades. acontecendo. Então, talvez essa dor de estar ali sozinha, solitária, até invisível. Uhum. Depois, mais tarde, veio, né, nessa A dureza. salvadora, né? E o medo da mudança, Thelma. Eu acho que esse era o que me fazia querer controlar tudo. Porque mudança pra mim ficou registrado no meu corpo, literalmente, porque eu vivia adoecendo muito. Então, a forma que eu tinha de, por exemplo, querer atenção no meio desse caos todo, de tanto trabalho que os meus pais estavam ali empenhados em construir uma vida pra gente. Mas a criança não A entende criança de isso. jeito nenhum, porque a criança ela quer olhar, ela quer atenção, ela É precisa, na isso. verdade, não é nem que ela quer, não é um desejo, é uma necessidade, Uhum. né. O desejo é uma coisa: "Ah, eu quero aquela boneca", é um É. desejo. Mas Era ser uma visto e ser necessidade. amado, né, e se sentir parte é uma necessidade que precisa ser atendida, né. Sim, eu via que eu comecei a adoecer muito. Então, desde muito pequena, eu tive meningite, que foi uma doença muito grave, assim. E nessa época, minha mãe também trabalhava, meu pai também. Então, eles me viam, minha mãe me via no intervalo da escola. Ela ia, chegava no hospital, eu lembro que eu fiquei acho que uns 2 meses internada, e ela passava batom vermelho em mim, tanto que ele virou a âncora da Ai, é comunidade. verdade. Hoje a gente usa Você esse se sentia batom. bem com esse batom? Ela me arrumava, passava o batom vermelho, falava assim: "Você tá linda, tá ótima, você vai ficar bem. Vamos lá, vamos se arrumar que o médico tá vindo". E a esperança dela era que o médico me visse bem, pra eu poder ir embora logo do hospital. Então, casei com um médico, né, gente. O médico chegou, ele A me infância explica. Ai, gente, a infância explica. o médico chegou, ele veio e eu estava de batom vermelho. Ai. Então, foi muito isso, assim, E deixa eu eu te perguntar uma coisa, quando você fala que você ficava muito doente, você sentia tristeza e sentia. ansiedade e estresse? Você lembra disso? Eu lembro eu lembro que era essa coisa de não conseguir falar. Isso me atormentou por muitos anos, Thelma, até recentemente. Então, assim, é uma coisa que eu hoje faço análise semanal, né, pra poder coordenar tudo isso, todos os movimentos, o crescimento, a exposição, porque as pessoas pensam que é fácil, né, a gente se expor e tá tudo Não bem. é, a gente precisa vencer os nossos monstros também, Uh! né. Então, esse medo mora no meu corpo. Uhum. E é aquilo que todo mundo julga que eu faço muito bem, que é falar, foi uma adaptação. Então, eu aprendi primeiro quietinha, não incomoda ninguém, fica aqui, se você eu dormia na sala de aula enquanto minha mãe dava aula. Deixa eu fazer um parênteses importante aqui, porque para quem está ouvindo a gente. Olha só, você ficava quietinha, não queria incomodar, não falava, sentia solidão, tudo só. Uhum, E quando a gente não fala, quando a gente não entende o que a gente está vivendo, o corpo fala. total. E como é que isso acontece quando a gente olha para a neurobiologia do trauma? A gente precisa entender que as crianças, elas precisam ser cuidadas. E às vezes os pais acham que, ah, não, essa menina é super inteligente, ela não dá trabalho, Uhum. Não, ela a é Carolina é maravilhosa, boazinha. quietinha, não E aí esse incomoda. pai, essa mãe acaba voltando a atenção para um outro filho que Uhum. aparentemente precisa de Sim. mais atenção e cuidado e tudo mais, e aquela filha boazinha, silenciosa, fica ali esquecida. Só que para o corpo, para o cérebro de uma criança que ainda está em desenvolvimento, essa falta de atenção, essa falta de afeto, essa falta de toque, Uhum. de conversar, De presença, de né. presença emocional,
isso vira como se fosse uma negligência. Uhum. E a negligência, que é a falta de você não ser visto, é uma forma invisível de violência. E que Uhum. muita gente não considera, porque não entende. Sim, era o normal, né, Exato. era o normal. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o impacto no desenvolvimento, tanto da autoestima, quanto da personalidade, da sua visão de mundo, sua visão sobre si, está sendo moldada nesse ambiente. E isso também vai impactando ao longo da vida. Então, lógico, o sistema nervoso está conectado com o sistema imunológico. Se eu vivo estressada, se eu vivo cheia de hormônios do Cortisol lá em estresse, cima, exatamente, vai inflamações. impactar o meu sistema imunológico. Então, tantas crianças vão com recorrência para um consultório médico doentes. Eu tinha muito. A garganta fechava, literalmente, né, a gente não queria falar, não podia falar. O corpo falando, né? Então, a garganta fechava, amidalite sempre. O ouvido, eu era uma criança que vivia com dor de ouvido. Então, tive essa meningite, comecei a ganhar atenção. Logo, o que eu Atenção comecei a negativa, porque tá doente, mamãe olha, que dá atenção. Exatamente. Olha só, o que se assimila? Quando eu fico doente, eu recebo Eu amor. recebo amor. E aí foi, era enjoo. Eu lembro, Thelma, que eu devia estar ali pela 5ª, 6ª série, eu comecei a sofrer muito bullying na escola. Por quê? Porque eu era mais gordinha. E aí, as pessoas. E também era bolsista numa escola particular, os meus pais não tinham muitas condições. E hoje eu vejo que tudo que eles fizeram, desde do trabalho até me manter nessa escola, tudo era buscando o meu melhor a nível de crescimento profissional, de crescimento intelectual, porque sempre houve esse discurso, né? Você precisa trabalhar, você precisa entender as coisas. E foi o melhor que eles puderam, eles queriam me dar condições diferentes da deles. No entanto, gente, e isso fica aqui pra vocês, nessa altura, não é sobre a qualidade do ensino, sabe? É sobre a presença, é sobre eu conseguir me inserir e me sentir pertencente no ambiente em que eu E estava, você não e conseguia. eu não conseguia. Então, pra eu não ficar na escola, eu fingia que eu tinha dor de cabeça. Só que eu fingia tanto que eu ficava com ânsia de vômito e realmente tinha dor de Você não cabeça. falava pra eles que você não gostava de ir? Não. Porque eu não queria incomodar. Então a forma legítima de não incomodar era E muito menos adoecendo. parecer uma ingrata, né, porque eles estavam se Exatamente, esforçando tanto. muito. Então eu lembro muito disso. E aí o que aconteceu, na faculdade não foi diferente. E aí quando começou esse movimento de eu preciso organizar as coisas, se tudo tiver no meu controle, tudo sai bem, não existem mais mudanças, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer E quando dinheiro. você sofria esses bullying, você contava para os seus pais? Não, Pra ninguém? pra ninguém. Nossa, isso aqui é uma Pra questão. ninguém. Foi o ápice quando eu comecei a ter muito essas enxaquecas, ânsia de vômito, porque daí eu vomitava. E eu lembro que eu comia, salgadinho, sabe, e aí eu comia rápido. E eu mastigava assim, hoje entendendo tudo isso eu vejo, né, a raiva daquele crack, 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 sabe. Inclusive tem muitas crianças e adolescentes que começam a ter bruxismo também, né, Uhum, por tensão, por não falar, então vai dormir, aquela criança pode começar a roer unha, ter outros sintomas para se total. autorregular. Uhum. Hoje eu vejo isso muito claro estudando, né, e percebendo as dinâmicas, mas naquela época era uma autorregulação totalmente inconsciente. E aí eu comia Comia. aquilo, eu engordava e pronto, daí me dava ânsia de vômito, eu queria ir embora, até que a minha mãe percebeu e ela falou: "Olha, não dá mais pra Carolina continuar nessa escola", e me colocou numa escola pública, que era onde ela dava aula. Ali eu me sentia Aqui eu normal, pertenço. sabe. Eu pensava: E o que "Ok". que tinha de diferente lá? Eu acho que tinham pessoas que estavam nas mesmas condições que eu, a nível financeiro. E são detalhes tão bobos, Thelma, mas eu lembro de coisas assim, tipo material escolar, sabe? Umas coisas assim, hã, passeios de escola, conversas. Então eu tinha parece que eu tinha mais abertura, que eu tinha mais acolhimento, e essa é a palavra, que era aquilo que eu sempre quis, ser vista, sabe? Você não era excluída. Eu não era excluída, eu pertencia. Eu tinha a minha galera, eu tinha amigas, sabe? E não pessoas que me olhavam e que eu tinha que me adaptar pra conseguir ser amada, sabe? Em algum momento, quando você estava lá na faculdade de Direito, você pensou que um dia você seria líder de uma comunidade tão Mas grande de nunca. Primeiro que eu não mulheres? gostava nem de mulher, né? Gente,
eu sempre tive muito amigo menino. Você sabe que eu também? Opa! Aqui, As filhinhas do papai. Igual. Gente, super. Eu era assim, meu pai comigo, best friends, assim, até hoje. Eu também, eu lembro um dia eu cheguei em casa com 8 meninos, e eu. E meu pai falou, mas minha mãe, não tem uma amiga, filha? Eu sempre me relacionei muito mais com meninos, amigos meninos. E a sensação que eu tinha era de que se eu fosse eu no meio das mulheres, elas não gostavam muito de mim, sabe? Então, eu tinha isso, era meio... Mas você acha que isso veio da relação com a mãe? Total. Porque eu tinha questões com a relação da minha mãe. Então, pra mim, o feminino era algo muito difícil de lidar, de compreender, né? Era, porque assim como ela projetava as dores dela em mim, eu comecei a projetar tudo que eu não recebia dela, ou que eu queria dela, ou que me incomodava nela nas outras. É isso que a gente faz, mulherada, né? Você tá com problema aí com mulher, amiga, colega de trabalho, volta pra casa. Pra onde tem que olhar? Pra infância. Se entende com a sua mãe. É ali. Então, eu sempre tive isso. E no direito não era diferente. Então, eu tinha esse lugar. Como eu queria, e o sonho maior dessa menina Carolina era que a mãe olhasse a vulnerabilidade dela, era que a mãe acolhesse ela, e que esse movimento não aconteceu, foi como se eu tivesse, dentro, né, da terapia sistêmica, a gente fala que chama movimento interrompido em direção à mãe. Então, eu tenho aquela simbiose com a minha mãe, toda criança tem, e aí eu vou crescendo e esse movimento se rompe. E algo dentro de nós fala assim: eu não posso mais contar com você. Agora é eu por mim. Sou eu que vou fazer. Eu posso falar que eu vivi isso também? E mais quantos milhares de Comenta pessoas? aqui se você também viveu isso. Agora sou eu por mim. Caramba! E aí isso gera uma dissociação mesmo, de eu não posso te pedir ajuda. Aí você coloca aquele escudo, né? Total. A guerreira. A guerreira. A forte, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém. E eu nem consigo, então o meu corpo travava. Eu não conseguia pedir ajuda pra ninguém. Até eu te pedir ajuda, eu já fiz. Até você pensar, A eu já multitarefas, resolvi. a executiva. Exatamente. Só que na verdade não era um problema de pedir ajuda, era um medo de receber um não. Era um medo de novo ser rejeitada. Ou de alguém falar, essa ideia não é boa. Desaprovada. Não, isso não vai dar certo. Nossa, essa é mania de grandeza. De onde você tirou isso? Que é isso? Não é pra você? Então, o medo de enfrentar de novo aquele olho de reprovação Deixa que eu faço tudo. faz com que a gente silencie, baixe a cabeça e saia fazendo a coisa sozinha. Mas hoje, olhando para o lugar que você tá, né? Que já virou uma escola, uma empresa, com muitos colaboradores. Essa característica dessa força que você desenvolveu, dessa dor, é um ponto que te ajuda hoje, né? Muito. Eu falo que todo trauma, ele tem uma luz e uma sombra. Exatamente. Né? E o Bert Hellinger tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim: destinos difíceis trazem força, e isso pode ser algo especial. Então, quando eu olho para minha infância, por exemplo, adaptação. Eu cresci dentro de uma sala de aula. Hoje, às vezes, eu chego em qualquer lugar, Thelma. Eu começo, por exemplo, eu piso nos Estados Unidos, me dá 3 dias e o meu pensamento começa a pensar em inglês. Mesmo que eu não fale fluente, eu começo a pensar Você se daquela adapta. forma. Eu sento pra conversar com alguém, na minha empresa eu tenho pessoas do Nordeste, Minas Gerais. No final da reunião eu tô falando uai, às vezes. A pessoa tá falando do meu lado, eu entro muito rápido. A sua capacidade de aprendizado foi ampliada. Ampliado, então o processo de adaptação, eu me adapto a lugares. A questão é, eu tenho consciência disso. Porque quando eu não tenho consciência, eu me adaptava pra ser amada. Agora você usa como força. Eu me adapto pra causar um rapport, pra criar uma conexão específica, porque eu tenho intenção. Nossa, muito importante isso que você tá falando. Porque é muito fácil, às vezes, as pessoas também confundirem e reforçarem uma crença que eu trago luz, que é assim, as pessoas falam, criança tem que sofrer pra se tornar uma pessoa de bem, criança tem que apanhar pra ser forte, se eu não bater agora, o mundo vai bater mais tarde. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, até pra desmistificar, porque não é uma verdade isso. Total. Mas quando a gente mistura, por exemplo, a violência com essa resiliência, é um equívoco. Porque é claro que a dor e a ausência de ter um pai e uma mãe ali presente, te vendo, te acolhendo, vai te trazer alguma forma de resiliência, mas através de muita dor. E você fica viciado nessa dor. Esse é o problema. Então, olha só, o que o cérebro quer?
sobreviver. Uhum. Ele quer manter a sua vida. E a gente, Sim. como criança, sem recursos emocionais, sem controle de impulso, sem condições de autorregulação, como um adulto, porque o nosso cérebro é imaturo, a gente vai fazer o que dá. Então vai ter criança que vai roer unha, né? Vai ter a outra que vai, às vezes, Que vai fazer muito comer. esporte. Eu, por É. exemplo, fiquei viciada em esporte, você viu? Meu corpo Olha. até hoje ele é forte. Ai, gente, eu queria um vício desse. Mas foi uma coisa que foi positiva, mas era como É. eu me autorregulava, eu fazia Uhum. ginástica o dia inteiro, pra eu me acalmar. Então, exatamente, vai ter outras pessoas que vão comer, Uhum. né. Era as histórias, e hoje as pessoas falam: "Ana, como é que você cria narrativa com tudo?" Você dissociava? Eu dissociava. Ah. Como você cria narrativa com tudo, como você cria história com tudo, você vê esse copo e cria uma história em cima do Tipo, você estava num copo. ambiente difícil, você ia pra outro lugar. Nossa, então, gente, isso aqui se chama dissociação, né, então é uma forma é uma resposta do sistema nervoso Total. pra sobreviver a um ambiente que tá difícil. E aí criava histórias em cima disso pra tornar aquilo bonito, pra tornar aquilo possível de eu conviver. De você suportar. Exatamente. Então, assim, chegava numa casa, e aí eu lembro de arrumar o quarto, sabe. E aí eu arrumava o quarto como se fosse um castelo, assim, tipo, eu inventava histórias brincando sozinha, até minha irmã vir, que a Clara veio quando eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. Mas até ela vir, era muito eu sozinha, assim, no meio dessas coisas todas. Eu tinha um irmão mais velho, mas meu irmão também não era tão presente assim, porque já tinha 7 anos de diferença, então eu era pequena, ele já estava quase na pré-adolescência. Quando eu fui pra escola, ele já era adolescente, com 16 ele foi embora. Então muita coisa eu fiquei sozinha no meio dos adultos. E eram essas histórias. Hoje eu sou incrível em histórias, as pessoas me contratam e é um ótimo, E movimento. pra criar conteúdo, então, é Criar maravilhoso, conteúdo, né. eu assisto filme, análises. Pra ser inclusive uma ótima terapeuta, eu tenho que amar histórias. Então, eu aprendi a me apaixonar pelas histórias, É sabe. aquela história de que a dor também pode virar um dom. Um talento, é. É, mas, um ponto importante, que eu vou ficar fazendo essas marcações Uhum. pra quem tá assistindo a gente, porque às vezes igual de novo a pessoa pode olhar e falar: "Não, É. a pessoa tem que sofrer". Às vezes, gente, nem todo mundo tem que sofrer pra Não, você pode, desenvolver desenvolver a habilidades. criatividade no seu filho ensinando outra coisa, você não Exato, precisa deixar ele sozinho exato. brincando. E outra coisa, quando a gente fala não pra uma criança, quando a gente põe limites nessa criança, ela vai se frustrar, porque ela já não tem recursos cognitivos como um adulto pra lidar com aquela frustração. Aquilo já é Uhum, uma dor muito grande, uhum, né, os nãos da vida, um amigo que rejeitou, o outro que não chamou para o aniversário, o uhum. pai e a mãe que não deixou comprar o brinquedo que queria. Tudo isso já são dores diárias que uma criança vive por se sentir inferiorizada, às vezes ela não alcança ali em cima para pegar um Sim. negócio para você chamar o pai e a mãe. Então eu sempre falo que os pais não precisam querer adicionar uma dose extra Não, de dor não. para ensinar. Então é Não. muito importante que a gente nós, né, eu agora falando no Uhum. lugar de mãe, e os pais que estão nos escutando também, entenda que ser uma presença amorosa e firme, né, e disponível emocionalmente, é maravilhoso, porque você É. vai desenvolver não só a resiliência, mas o que é tão difícil das pessoas desenvolverem enquanto adulto, que é se sentir amado, bem-vindo, pertencente. Exatamente. Eu acho que esse foi o maior movimento interno que eu reivindicava, sabe, querendo salvar a todos. No final das contas, eu entrei num lugar de arrogância tão grande que eu dizia que não precisava, não cobrava, eu fazia, eu isso, eu aquilo, porque a minha moeda de troca era essa de Eu sou a boazona. eu sou a boazona e fulano precisa de mim. Então eu me sentia de alguma forma Útil necessária, e necessária. útil, amada. Vista, que Exatamente. era o seu desejo, a Inicial, necessidade, na a verdade, da necessidade. infância. Só que aí vem a sombra, né. Então eu falo assim: "Prestem atenção nisso. Todo trauma traz uma estratégia de sobrevivência que pode se tornar um talento. No entanto, se ele não se torna um talento, ele se torna uma tragédia". Concordo. Porque se eu não percebo o quanto a adaptação, a potencialidade de narrativas, a minha criatividade, isso são talentos. Mas eu tive que fazer muita terapia, Thelma, muita terapia. Você precisou de ajuda de profissionais, você precisou de tomada de consciência e não só isso, porque você não é só a tomada de consciência, Uhum. é você praticar novas formas de agir, novas Exatamente. formas de estar numa relação. Desconectar
daquilo que era a minha estratégia de sobrevivência num momento em que eu não preciso mais sobreviver. É como se eu tivesse 35 anos e usasse uma roupa de 3. Por exemplo, eu ia lá e conheci uma pessoa. Como eu era muito boa em histórias, o que acontecia? Eu não Isso desde a adolescência, eu não beijava ninguém. Antes eu tinha que saber o signo, eu tinha que ver se o signo combinava com o meu. Fazer uma avaliação Eu inteira. fazia uma avaliação toda, eu ficava naquela paquera criando Uma uma história. E aí eu me apaixonava por aquela história. Só que acontecia? Tava distante da realidade, você se frustrava. A pessoa não era quem eu inventei. E só que isso O príncipe veio, virava um sapo. isso veio pra amizades, isso veio pra tudo, porque era como se eu criasse um script e falasse: entra aqui nesse meu script. Porque se você for como eu imagino, a vida vai ser perfeita, a gente vai ficar com tudo sob E controle. isso te desconectava totalmente da realidade, porque as pessoas são Total. profundamente diferentes, né? E eu sofria, porque eu não via a pessoa. Eu via O reflexo daquilo que você estava o imaginando. papel que eu inventei pra ela. E eu tive que ir pra terapia pra entender. E eu lembro que o meu analista falava assim pra mim: Carolina, conte suas histórias, mas não acredite nelas. Só se distraia com elas. Só se, sabe, sobreviva aí pra doer um pouco menos, só não acredita nelas. Porque era Não muito leve tão a isso. sério, né? Eu levava, sabe, assim, Aham. nossa, meu Deus, eu preciso de um motivo, eu preciso de uma história na minha cabeça pra poder viver aquela situação. Hoje eu vejo, sabe, eu falo: "Nossa, gente, pra que esse drama, credo". Aí eu reconheço de longe, quando as pessoas vêm me contar 1 milhão de coisas, eu falo: "Ai, Senhor". Perdida nas histórias, assim como eu fui. Então é Você vê que isso, continua o padrão, né? Você só aprendeu a a usar ele de potencializar. outras formas, positivas agora, né? Exatamente. Então, eu sei que isso me beneficia nesse lugar, mas nos relacionamentos é o que é. A pessoa tem o que ela tem pra me dar. E em que momento que essas dores começaram a te apontar para um movimento de: "Opa, eu posso ajudar outras mulheres"? Como que foi esse Sim. processo de autocura para você, de sair desse lugar de: chefona, sabe tudo, arrogante", para entender: "Caramba, tem algo aqui que eu preciso olhar, que eu preciso entender, abraçar"? Como é que foi esse processo? Foi aí que nasceu o feminino moderno, né, voltamos pra primeira pergunta lá que a gente foi abrindo um monte de looping. Uma amiga minha que tinha recém se formado em psicologia, falou pra mim que eu precisava ir num retiro. Eu tinha recém terminado um noivado, eu estava com casamento marcado, padrinhos convidados, apartamento comprado, era meu primeiro e único então, até então, namorado. Só que eu já estava naquela relação querendo sair há muito tempo, assim. Uhum. E aí eu não conseguia sair, eu não conseguia dizer não. A história do silenciar, né, se anular. E aí eu consegui, foi quando eu descobri, fui numa palestra de direito que falava sobre constelações familiares, padrões repetitivos de Você tinha comportamento, quantos anos, hein? 21 para 22. E aí com 22 eu saí com muita dor, Você estava se formando, né? estava me formando, foi no meu primeiro ano, Uhum. porque eu comecei a descobrir um universo diferente, sabe? Eu fui pra No meu primeiro ano, Thelma, de formada, eu já assumi a presidência da UAB Jovem, eu era muito líder, assim, sempre fui. E aí eu comecei a conhecer um universo muito diferente do que eu tinha programado, que era ir embora, casar e seguir aquele script da família, assim, sabe? Que todas as mulheres da minha família casaram com o primeiro namorado, todas casaram virgem. Eu fui Você estava a buscando isso também? De alguma forma? Inconscientemente estava amarradaça naquela história familiar, assim. E numa culpa muito grande, porque eu fui a que não ia casar virgem de todo mundo, Aham. sabe? E já A com tudo ovelha negra. a ovelha negra. E de todo marcado, tudo pronto, na minha família também nenhuma mulher se divorciou. Nós não temos divorciadas na família. Tem uma prima da minha mãe que todo mundo sabe o nome dela e virou aquela coisa assim do divórcio. Então foi muito difícil pra mim dizer: "Não quero casar". Uhum. E aí naquele momento que eu falei que eu não queria casar, essa minha amiga falou: "Ana, vamos num retiro de terapia e tal". E foi ali naquele lugar que eu conheci o outro lado, mas aí eu fui pra um outro extremo. Então entenda, a gente tem o fundo do poço, aí depois a gente vai pra um outro lugar, até que você começa a pegar um pouco da luz e da sombra de cada um e readaptar. O feminino moderno nasceu aí, porque aí eu fui para o extremo da gratiluz, Thelma. Abraçava a árvore, e aí aqui eu só usava preto, lá eu só usava branco. Você ainda estava se encontrando, né?
totalmente perdida. Eu não tinha Mas espera aí, e o identidade. movimento com a mãe, nesse momento, como que tá? Isso me interessa muito, porque tem tudo a ver com a Infância Explica, né. Normalmente eu falo que Sim. grandes problemas, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, seja em relação aos filhos, vem da nossa relação com a mãe. Uhum. Pelo menos comigo foi assim. Eu falava que Sim. eu não queria casar, que eu não queria ter filhos, e no fundo é porque eu não queria repetir o o lugar que a minha mãe estava de submissão dentro de uma relação, sabe, de Uhum. um lugar de dor. Então, eu demorei muitos anos para olhar para esse lugar e entender esse movimento que estava acontecendo comigo para falar: "Puxa Sim. vida, agora eu posso mudar isso, né". Posso ser Como que foi diferente, para né. você isso? Bom, eu tinha uma relação com a minha mãe que era desse lugar de desde muito cedo eu não preciso de você, então eu sempre fui aquela que sentava na frente do professor, que se virava, que tentava tirar as melhores notas. Na UAB, quando eu passei no 9º semestre, antes de me formar, eu lembro que eu fui mostrar pra minha mãe que eu tinha passado na primeira fase, que tem 2 fases, e ela falou assim: "Beijo", eu fui dar um beijo nela. E ela falou assim: "Beijo, só depois que aparecer com a carteira da segunda". Ou seja, ainda não, nada era suficiente pra ela. Eu vejo que hoje isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito Exigente resiliente, também, né. exigente. Sou terrível de exigência, gente, isso eu venho tratando. Mas ao mesmo tempo muito boa em várias coisas, eu não desisto fácil, sabe. A luz, a sombra foi, eu queria que ela me visse de alguma forma. E falasse: "Puxa filha, parabéns, você foi super Para. bem, É. uau". Era assim: "Para", eu só queria o meu desejo mais profundo era que ela dissesse assim: "Pode descansar. Você não precisa fazer isso para ser amada. Eu te amo de qualquer maneira. Você pode ser você", sabe. "Para, só seja você". E hoje isso acontece. Assim, hoje eu acho que de tudo, se você falasse: "Ai, Ana, de tudo que você já viveu, de todos os sonhos que você já realizou, algo que valeu muito a pena e que foi o melhor de tudo, foi isso", sabe, de eu olhar hoje pra minha família e eu poder estar em paz comigo, Thelma. Não tem preço isso, né. Sabe, de: "Não vou, não quero, Não tenho que posso agradar, parar". E posso aí descansar. e esses dias teve uma menina que falou assim pra mim: "Nossa, como que você tem essa energia assim, e você entra num lugar e não se importa". E eu falei pra ela estava com a mãe dela, era uma adolescente, foi num Aham. evento. Eu falei assim: "Sua mãe te ama incondicionalmente?". E ela falou: "Ai, não sei", olhou pra mãe e riu, sabe. Eu falei: "Então, se nem a mãe da gente ama a gente com tudo que a gente tem, os outros têm que gostar?". Que libertação que é entender isso, não é, Aí eu falei: gente? Nem minha mãe gosta de 100% de quem eu sou, É. quem dirá os outros". Entender isso é tirar uma tonelada de pedra das costas, Aham. porque, gente, quem quer agradar o outro vai viver infeliz, Uhum. porque é impossível. Você vai agradar um, mas o outro não. A gente tem que aprender a se aprovar, É né. isso. Se eu me aprovo, eu vou conseguir suportar a desaprovação do outro. Faz É. sentido? Total, total, total. Se eu me aprovo, se eu confio em mim, se eu me vejo. Então foi esse o processo, porque não tinha diferença nenhuma da Ana rígida pra Ana humildezinha. Eram 2 faces da mesma moeda. A arrogante e a excesso de humildade escondiam no centro a necessidade de ser amada. Então aqui eu era muito brava, aqui eu era muito querida. Aqui eu usava preto, aqui eu abraçava a árvore e falava suave. Eu também queria ser amada nesse clã. Só que começou a chegar num movimento terapêutico, e aí entrou a terapia na minha vida, que eu comecei a entender que, de novo, eu estava me adaptando. E no meio disso tudo, Você peraí, começa a ficar cansada, né. total. Você fala: "Por que eu tô tão Esponja, cansada?" ai, eu sou É. esponja, eu pego de tudo de todo mundo. E aí começou a entrar num paradoxo, porque eu ainda advogava. Então eu dividi. Existia a Ana terapeuta e a Ana advogada. E eu fiquei muito confusa com aquilo. Meus clientes Mundos ficaram muito diferentes, confusos, né. as redes sociais, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia pra que lugar eu ia. Aí nasceu o Feminino Moderno, que eu falei: "Espera aí, mas eu não sou dessas tão desse feminino sagrado", que era do sagrado feminino, né, da época que eu comecei a ser mais gratiluz, assim, de botar sangue de menstruação nas plantas, de andar de pé descalço, de trocar de nome. Eu falei: "Ai, lindo galera, mas eu amo um Scarpin".
ainda existe um pedaço meu que gosta de ciência. Lindo isso aí de sentir, mas eu tô querendo uma fonte. Qual a referência? Eu quero escrever um artigo científico disso, porque era a minha base do direito, e eu sempre amei. Só que eu também olhava pra galera do direito e pensava: "Credo, gente, ai, pra que essa loucura toda?". E aí veio o Achar feminino. esse caminho foi desafiador. Foi. Aí veio o feminino moderno e ele nasceu nesse lugar onde vamos falar de terapia sim, mas aqui a gente também fala de dinheiro, e a terapeuta anda de salto alto se ela quiser, e se ela quiser cantar um louvor, ela canta, se ela quiser tocar um tambor, ela toca, se ela E assim você conseguiu alcançar milhares de mulheres que se identificaram sim. com esse lugar, tipo, aonde eu É. pertenço? Aqui eu posso ser eu. Eu É, falo que o feminino moderno é um lugar de onde ela pode ser ela, de sabe. pertencimento. Pertencimento, é a base da comunidade, é você pode ser aceita e deve ser aceita exatamente como quem você é. Eu não quero Vamos te falar de mudar. uma coisa importante, agora eu quero te ouvir sobre isso, porque, uma das questões da infância, né, quando a gente não tem as nossas necessidades emocionais atendidas, é de fato a gente querer buscar isso de outras formas, de milhares de diferentes formas, na vida adulta. Mas uma delas é realmente usar esse escudo de mulher guerreira, eu posso tudo, não preciso de ninguém. E nós como mulheres, a gente se torna extremamente sobrecarregada e infeliz nesse lugar, Uhum. né. Então hoje atendendo e, né, estando ainda nessa comunidade com milhares de mulheres, como que você mostra para elas que encontrar essa leveza realmente você tem que fazer esse caminho de volta, né. Como é que é essa jornada de levar essa mulher de volta a fazer as pazes com essa mãe, entender que não é também só sobre: "Ah, agora eu tenho que viver junto da minha mãe", não, não é isso, né. Às vezes você pode ir lá, olhar, entender, aceitar essa mãe como a única mãe que você tem, a mãe possível que ela existiu, e que isso também não quer dizer que você tenha que concordar com tudo, ou Não. estar perto dela, como que é? Conta pra nós aqui. As pessoas confundem muito esse princípio, né, que a gente fala muito de honra dentro da visão sistêmica, né, honrar os pais. Elas confundem muito honrar os pais com amar os pais. E eu falo que honrar os pais é cuidar muito bem da filha deles, que somos nós. Então, como que eu Ser honro a mi bem-sucedida, por exemplo. é honrar os pais. Por quê? Guarda essa frase, você que tá aí nos assistindo. Fracassar na vida é a melhor forma de se vingar dos pais. É uma forma, por exemplo, quando eu sou criança e eu adoeço sem perceber, e eu quero amor, eu não faço isso porque eu quero, é inconsciente, só que eu fiz uma sinapse. Quando eu fico doente, eu consigo chamar atenção. É, então doença igual a afeto. Pronto, doença igual a atenção. Agora eu cresci e eu continuo fazendo isso, eu ainda quero atenção, eu ainda quero amor. Só que o pai e a mãe não estão mais lá, quem tá lá é o marido, quem tá lá é o colega de trabalho, quem tá lá é a vida. Então, quando você cobra da vida o que você acha que não recebeu dos seus pais, você tá se vingando deles através da sua vida adulta. Então eu falo que pessoas que não prosperam, pessoas que não fazem o que tem que fazer, por exemplo: "Ah, eu sou uma pessoa procrastinadora, o que eu faço?". Você tá esperando seu pai vir e dizer: "Filha, termina a tarefinha". "Ah, eu sou uma pessoa que não consigo dar limites". Você ainda tá se vingando da desproteção do seu pai? Esse é o olhar sistêmico? Eu acredito que existe muito isso da questão sistêmica, mas eu vejo muito isso na vida clínica, sabe. Uhum. É como se a gente tivesse 30, 40, 50 anos, e é claro que eu não quero me vingar deles racionalmente, mas Virou um padrão, né. inconscientemente vira um vício emocional. É. E eu quero que o meu pai ou minha mãe venham e me olhem, que eles venham e me protejam, que eles venham e me acudam. Então assim, a pessoa que só agia na cobrança ou no caos, porque a mãe gritava. Hoje deixa tudo para a última hora e continua ouvindo as vozes internas de cobrança e caos dessa mãe que mora dentro dela, sabe? Então, o primeiro movimento que a gente faz quando a gente chega na comunidade é essa mulher ter consciência de que você cresceu. Os seus pais já se foram. Conte com essa hipótese. Os seus pais já se foram. Honrar os pais é deixar os pais viverem a vida deles. E só quando essa mulher libera essa mãe, é que ela consegue entender que ela também vai ter defeitos e ela não vai ser perfeita com os próprios filhos. Porque Nossa, esse é um muitos lugar muito difícil de entrar. Eu porque falo ela vai agora como mãe, projetar. né.
Eu não falo de questões sistêmicas, não é a minha área, inclusive eu tô achando muito legal te ouvir. Acho que complementa muito tudo que eu ensino, né, sobre quando a gente olha pra neurobiologia do trauma, a gente entende que esses padrões de sobrevivência, eles vão existir mesmo quando o perigo já passou, É isso, eu né. tô Então usando a roupa tipo, velha, né. o perigo já passou, eu não tô mais insegura, eu já posso cuidar de mim, eu já sou adulta, eu já posso fazer novas escolhas, mas o meu cérebro continua reagindo àquele aqueles traumas da minha infância, né. Uhum. E o que eu chamo de tomar consciência, ressignificar É e isso. mudar essa voz interna, que eu também chamo de crítico interno, né. Uhum. Dentro da terapia focada, por exemplo, na autocompaixão, a gente olha muito para essa questão do crítico, Uhum. essa voz crítica. "Eu não sou boa o suficiente. Ah, eu não mereço. A outra pessoa é melhor do que eu". Uhum. E essa voz vem muito do quê? Da voz que os nossos pais tinham, né, do Exatamente. que a gente ficou ouvindo repetidamente ao longo da infância, vira a nossa verdade. Uhum. Então, esse processo de ressignificar, de olhar para o pai e para a mãe, entender que caramba, eles não É. sabiam o que você sabe hoje, E isso né. envolve essa nem sei se existe essa palavra, desromantização, Acho que sim. né, que É. a gente desromantiza, porque a criança ela também cria essa história pra doer um pouco menos, né. Igual você faz com a dissociação. Isso. É. Então é olhar pra trás e dizer: "Nossa, doeu". E agora como Reconhecer essa dor, né. reconhecer, porque tudo que a nossa criança interna deseja, é que que algum adulto olhe pra ela. Só que ao invés de eu querer que você me veja, que ela me veja, que os outros me vejam, "E se eu me ver? Espera aí, deixa eu falar comigo do eu. Ai tá, e agora eu tô aqui, e agora eu cuido de você". Então eu falo que a cura do feminino ela é um processo de automaternidade, Exatamente. Eu sabe. chamo de em inglês a gente fala reparenting, Que que é lindo. reparentar. Uhum. Então é quando eu me torno a minha própria mãe, eu vou começar a me dar Isso. aquilo que eu não recebi. Eu Isso. paro de esperar, né, da mamãe, e eu entendo Uhum. que caramba, minha mãe não vai me dar É isso. isso, ela já Ela não foi. tem para me É. dar. É aceitar que ela não tem para me dar. E sair dessa expectativa de receber, né, sair dessa expectativa de eu preciso que minha mãe mude, eu preciso que ela enxergue tudo que ela fez comigo. Uhum. Eu percebo esse movimento com as mães, né, que vêm buscar muito minha ajuda, elas falam: "Ai, agora eu quero que minha mãe veja o que ela reconheça o que ela fez". E a mãe é o de menos, né, elas fazem muito isso da projeção da mãe com o marido. Então muita gente acha: "Ah, eu casei com um homem que eu quero que ele seja meu pai". Não, você muitas vezes pede para o seu marido o afeto que você não recebeu da sua mãe. Então "Ah, eu quero que ele me acolha, eu quero que ele entenda, eu quero que ele me incentive". Por quê? Isso tinha que estar dentro da pessoa, né. É você que tem que desenvolver essas habilidades Exatamente. internas. Quantos anos tem a menina que deseja ser acolhida? Ah, ela tem 7, então acolhe ela. Bota a de 35, a de 40, a de 50 pra acolher ela, porque esse homem não vai fazer Não, e isso. aqui entra uma coisa muito importante, que é, você pode querer isso do seu companheiro, maravilhoso, mas do lugar certo, né. Do lugar de Exatamente. adulta. Uhum. Do lugar de adulta que se entende, que se E que autorregula, fala, que né, sabe o que tá calma. sentindo e fala: "Puxa, vem cá me dar um abraço que eu tô precisando". É Exatamente. diferente daquele lugar de mendiga emocional. Total. "Pelo amor de Deus, me ama, pelo amor de Deus, me E no olha". grito, né, porque eu era essa pessoa. Então eu fazia tudo sem pedir ajuda, aí chegava no ápice, assim, quando estava: "Vou perder o controle, a casa vai cair". Aí eu chegava e via o Felipe sentado. Quem é mulher entende isso. "Como assim esse homem tá sentado, fica o dia inteiro trabalhando e ele não tá fazendo nada?" "Levanta desse sofá agora, arruma uma louça pra É lavar". isso, se mexe! Ai, ai. Então, não era mais fácil eu dizer assim: "Nossa amor, me dá um abraço", Sim. sabe? Mas você não reconhecia essa necessidade ainda, Não, estava cobrando da mãe. exatamente. Então era Estão percebendo, gente, esse essa dinâmica? é babado porque a gente projeta, né. É. Então, na psicanálise a gente chama isso de deslocamento, né. E quantos casamentos acabam por isso? Demais. Eu fiz uma constelação linda agora lá em Portugal, que foi muito linda. Ele eu perguntei quem gostaria de trabalhar, e a mulher levantou a mão, assim, muito séria, centrada, e o homem estava, tipo assim, do lado dela. Aí eu perguntei se ela queria vir, e perguntei se era algo dela ou deles, e ela falou: "Nosso". Aí eu perguntei: "Você se sente confortável? Tudo bem pra você?" Ele falou que sim, subiram os 2.
Aí nisso ela pegou e disse assim: eu tô exausta, eu não aguento mais. Eu não sei mais, eu não tenho vontade mais nem de viver. Eu tenho um cansaço, uma coisa que eu não consigo mais. Colocamos uma representante pra ela e um pra ele. Ele falou: eu não sei. Tipo, não sei qual é o problema. E nisso, eles ficaram olhando de fora as pessoas que representavam a vida deles. E a mulher se ajoelhou no chão, sentou assim, muito cansada, e o representante dele saiu e foi pra fora, assim. E também dizia que estava muito triste. E aí eu pedi pra eles olharem pra aquela imagem e eu falei: olhem pra essas pessoas e me digam a primeira idade que vocês sentem que elas têm. E aí ela falou: ah, eu sinto que ela tem 11. E ele falou: eu sinto que ele tem 7. E aí eu falei: o que aconteceu quando você tinha 11 anos pra ela? Ela falou: ah, meu pai saiu de casa. E eu falei: o que aconteceu quando você tinha 7 anos? Aí eu fui morar na casa da minha avó, com os meus pais, e eu me sentia muito sozinho. Eu falei: ok, então nós temos um relacionamento com uma menina de 7 e uma Os menina de 2 com as 11. suas feridas de abandono, né? Exatamente, eles não se viam. E eu falei: o que aconteceu? Que vocês perderam alguém? Enfim, né, vem do processo mesmo sistêmico fenomenológico a gente sentir. E ela disse: nesse ano a gente perdeu um filho. Ela teve um aborto espontâneo. E aí nisso nós colocamos alguém pra representar essa criança. E naquele momento, o homem se emocionou muito, ela também, e eu falei: vocês deram um nome pra essa criança? Não. Eu falei: ok, então bora lá. E aí eu pedi pra eles ficarem um de frente para o outro, e ela começar a falar: me doeu muito, eu senti muito. Porque como ela ficou sozinha com 11 anos, ela não aprendeu a falar, Thelma. Ela não aprendeu a dizer que doía, ela não aprendeu a Engoliu dizer tudo. que sentia. E o cara também não. E o cara o quê? Ela se fechou, ele reviveu a dor do abandono. Ele também se fechou. Então eu coloquei um de frente para o outro e comecei a intermediar aquela conversa deles. E à medida em que eu fui intermediando, aquilo foi aliviando, eu falei: se fosse um nome. E aquilo se tornou uma coisa tão linda, tão emocionante, sabe? Eles Deram um lugar, né, deram pra um esse bebê. nome. Aham. Gabriel deram um nome, É. eu lembro agora. Abraçaram, ressignificaram. Menina, isso foi no sábado. No domingo, eles vieram com uma. Eram outras pessoas. Parecia que tinha arrancado toda a pele deles assim, ó, e eles estavam. A constelação familiar, pra eu que não entendo bem, o que ela faz é trazer de uma geração pra outra, dores invisíveis que vai passando de geração em geração, seria isso? É, de uma forma mais simbólica dentro da constelação, sim. Hoje eu utilizo alguns formatos da estrutura sistêmica, que são os princípios, pertencimento, ordem e equilíbrio, mas eu já utilizo muito mais a teoria do esquema, análise transacional, as questões de psicodrama, estudo do trauma para esse trabalho. Então, por exemplo, perguntar a idade, falar só com o paciente e não com os representantes, porque com todos esses anos de experiência, já são 10 anos fazendo isso, eu observei que algumas práticas lá do início da constelação, pra mim já não fazem mais sentido. Pois pronto, né, o meu pedaço jurista ainda quer uma fonte, um dado, uma ciência por trás. E eu sinto que se a gente aprofunda isso a nível de neurociência, a gente consegue provocar disparos melhores, sinapses neurais melhores, a gente consegue trazer mais consciência e não fica tão no místico, Uhum. sabe? Mas o fundamento base da constelação é que existem lealdades invisíveis, que é a mesma E você teoria faz isso, na verdade, do trauma. pra ser aceito, né, você fica Exatamente. repetindo um padrão, porque você fala: "Se eu for bonzinho, se eu for repetir, se eu for igual a papai, se eu for igual a mamãe, eu vou Isso. ser amado", É o seria isso? pertencimento, Sim, né, sempre aquela necessidade, né, de pertencimento. que é pertencer e se sentir útil, se sentir Exatamente. capaz, né. É isso. É o que o Gabor fala muito da autenticidade, Uhum. né. Então entre ser autêntico e ser amado, eu escolho ser amado. Sempre, Hum. porque a gente precisa pra Pertencer. sobreviver quando é criança. É, e pertencimento é a primeira lei sistêmica. Então eu honro muito, porque a minha base inicial veio da constelação. Eu acho os princípios incríveis, Bert foi sensacional nisso, mas eu atualizei o método e a minha forma de trabalhar, assim. Que bacana. A gente já tá quase terminando, o tempo Meu tá Deus. voando, mas eu queria fazer mais uma pergunta aqui antes da gente partir para o final desse episódio, que é: como que a mulher moderna pode ser uma mulher independente, uma mulher bem-sucedida e ainda manter o feminino? Eu acho que esse é o maior desafio, não é, Ana? Uhum.
Porque o que que de fato é ser feminina? Porque muita mulher nem sabe, né. Às vezes, eu mesma tinha muita dúvida no começo, assim, quando eu comecei a te acompanhar e tal, eu falei: "O que que é ser feminina? Será que é pintar a unha? Uhum. Será que é arrumar o cabelo, fazer uma make?" Isso não sei se isso não é o suficiente para tornar uma mulher feminina, eu acho que é algo que vem de dentro, não é? Não. Explica para nós aqui que estamos te ouvindo, o que é ser essa mulher feminina e como ser feminina dentro de tantas novas funções que a sociedade nos trouxe. É Ótimo. possível? É, e quando a gente fala sobre a mulher moderna e as características de sucesso, a gente vai ver que nos últimos milênios, a gente foi treinado para entender que sucesso era uma coisa externa. Então, por exemplo, pensa em mulheres de sucesso, que você admira, e pensem aí em casa também. Me diz características que elas têm. Corajosas, eh, elas fazem acontecer rápido, elas são disruptivas, que mais? Hã, são autênticas? Pois, então quando a gente observa, ó, coragem, ela é um movimento externo. Elas fazem acontecer. Externo, disruptiva, ela vai e rasga, ela faz a É, frente, né. é. Então, eu, por exemplo, também só tinha muito isso, forte, Uhum, ela é guerreira, uhum. ela é posicionada. Isso são características Ah, masculinas. sim. E isso não quer dizer masculino, não tô falando de homem, gente, eu tô falando de ânimos, né, que Jung, dentro dos arquétipos, traz a ânima e o ânimos. E aí, dentro da medicina chinesa, a gente tem yin e yang, né. Uhum. Então, é esse lado que nós também temos. Nós somos fortes, disruptivas, somos focadas, objetivas, precisamos ter isso. Agora, a gente tem muita dificuldade, inclusive por esse meio social que nós somos educados, a olhar para uma mulher e dizer assim: "Agora olha para essas mesmas mulheres, elas são bonitas? Sim, Elas são amorosas? não sei, São generosas?" também não sei. Então Nem é esse todas, né. É, então quando a gente olha pra uma mulher e eu simplesmente que isso é muito difícil. "Ai, nossa, por que que você gosta tanto da fulana?" "Porque ela é bonita". Nossa, parece que é uma coisa fútil, né, que é pequeno diante do força. Não, e se eu admirar a beleza de uma outra mulher? E se eu Uhum. admirar a paciência dela? E se eu admirar a A resiliência doçura, dela, ela né? ser doce no modo de falar. Se eu admirar a sedução, cara, ela é magnética, ela atrai tudo pra ela, ela tem uma presença. Inclusive a força, porque nós somos mais fortes do que eles. Eu ainda não passei por isso, vocês que são mães já passaram, mas é aquele movimento visceral do parto. Aquilo é o ápice do feminino. Esse é o feminino. O feminino do cabelo arrumadinho, da unha pintada, do falar baixo, do usar saia. Isso não é feminino. Isso Então o foi feminino, vendido. que nós mulheres modernas, que a gente, né, tem um lugar de voz, tem um lugar de fala, quer crescer, quer comandar empresas, quer, né, prosperar, quer ajudar a humanidade. O feminino Não ele tem a ver é então com arrumar cabelo, pintar unha, tem a ver com nada. ser generosa, com ser uma mulher Criativa, a criativa, criatividade é feminina, amorosa, amoroso, generoso, abundante. compassiva. Exatamente, porque o feminino ele abunda, ou seja, autêntica, que foi algo que você falou, isso é muito feminino. Porque o masculino, ele é quadrado, né, o masculino ele é objetivo, loja de sapato de homem, Me dá pre esse sapato, é preto e marrom. preto e marrom. Casas, né, as casas, arquiteturas hoje, quadradas. Então o masculino ele tem um formato, e ele segue um padrão. A nível neurológico, você entende melhor do que Aham. eu isso. O cérebro feminino, ele já navega mais no caos, então pra você ser autêntica, você tem que ser feminina, porque você é única. Então, o masculino ele vem nesse molde da perfeição, que é aquele cabelo sim, o terno, a coisa mais alinhada. O feminino é aceitar que você não é perfeita, é aceitar a sua criatividade, Tá tudo aceitar o bem seu eu errar e soltar o caos. chicote, né, e não ficar aqui dando chulapada. Nada. E o maior segredo de tudo, pra gente conseguir mais nessa vida moderna, é conciliar os 2. Gente, então eu acho que eu tô feminina, Ai, Ana. tá claro. Olha isso aqui, gente. Eu acho que eu tô Olha só, olha isso aqui. feminina. O feminino é atenção aos detalhes. Aham. Então, se eu chegasse aqui e não tivesse essa flor, não tivesse água, simplesmente a gente chegou, bora gravar, e é isso daí. Isso é Thelma sem feminino. Entendi. Agora, se botar florzinha fica mais bonita. Aham. Se eu arrumar isso aqui, Tem a almofadinha, né, eu cor de falo que rosa.
Muitos homens constroem uma casa, mas só uma mulher consegue deixar qualquer buraco Tornar um lar, né. um lar. É verdade. Que é Acender uma isso. vela, colocar um buquê. Então não é dinheiro, não é a roupa de marca, não é a unha, isso é feminilidade, que é o feminino raiz imagina um iceberg, a gente tem embaixo aqui tudo isso, assim. Em cima a gente pinta a unha, a E gente arruma o então pra gente cabelo. conseguir, aquela mulher que tá naquele lugar pesado, de sobrecarga, assumindo tudo dentro da casa, tirando até do homem muitas vezes um papel que é dele, né. Que conselho que você dá pra ela? Pra ela começar a olhar pra esse lugar de autocura, de voltar pra Uhum. esse lugar de: "Puxa, eu vou me cuidar, eu vou me dar todo esse amor, toda essa atenção que eu tô esperando vir de fora", e muitas vezes eu tô esperando vir da mamãe, Da mãe. Cuida né. do feminino É é a sempre da mãe, mãe, certo? é Então, sempre da mãe. qual é o primeiro lugar que ela precisa como ela dá esse primeiro passo? São coisas muito simples, Thelma. Primeiro é silêncio. Uma mulher sem feminino, ela não consegue ficar em silêncio. Ela tá sempre preenchendo o vazio, sendo útil, querendo mais, fazendo mais Não coisas. fala não. Não fala não, porque ela quer ser amada. Então ela quer tudo, o tempo inteiro embaixo das asas dela. Silêncio, do silêncio vem o que é entrega. Então o maior ato de feminino é o ato da entrega. Que é acreditar no invisível, porque quando a gente olha para o visível e o invisível, a gente fala de visível masculino, palpável, cartesiano. O feminino é o invisível, é a fé, é o que eu não vejo. Então as pessoas confundem muito isso com homem com mulher, mas, por exemplo, se eu olho para Cristo, eu vejo o quão feminino ele era. Porque ele era magnético, ele atraía as pessoas, ele Falava falava manso. humano, ele contava histórias. E é importante dizer que o homem também tem um lado feminino, assim como a Total. mulher tem um masculino, né. E ele precisa, senão vira um bruto. Não Sim. cria nada, né, não Uhum. tem capacidade Não tem compaixão, criativa. empatia. Exatamente. Então eu acho que a entrega é fundamental, assim, porque quando a gente não consegue atingir esse lugar, que é o lugar onde eu estive, que você quer controlar tudo, você fica oca. Então, Isso e cansada e exausta, né. exausta, exausta. Eu gosto muito pra gente finalizar, você já viu aquela história da foca no livro da Mulheres que Correm com os Lobos? Não, não lembro. Ela fala assim: "Era uma vez uma foca que vivia em cima de uma pedra, e ela amava ficar em cima daquela pedra. E passava dia, noite, ela em cima da pedra, e ela coordenava a vida de todas as focas que ficavam por ali. E aí o sol vinha e iluminava os pelos dela e ela se achava o máximo em cima da pedra. Até que passado muito tempo, ela começou a torrar no sol, e o pelo dela começou a cair, as unhas dela começaram a quebrar. E todas as focas que contavam com a supervisão dela lá embaixo, se alimentavam, desciam, nadavam, Estavam comiam, ótimas. mas ninguém levava nada lá pra ela, porque ela estava sempre tão bem lá em cima, Tão forte. tão Não forte, precisa de ninguém. até que o sol começou a rachar a pele dela, e ela começou a querer morrer, ela não aguentava mais. Até que então, ela olha pra água e pensa: "Eu vou ter que descer". E aí, rola esse final, né, da história que é. Você já viu caminhando na praia aquelas focas que ficam na beira da areia, assim, já mortinhas? Sim. Eu sempre falo para as mulheres: "Não deixa perder toda a energia pra descer, porque Vai lá se molhar. se molha um pouquinho e volta. Se molha um pouquinho e volta". E quando a gente olha para o arquétipo, a água é o feminino, é o caos, é a entrega. Me molhei. "Ai, tomei um banho demorado. Ai, não fiz nada. Ai, fiquei Fiquei na sozinha". banheira. Fiquei lá, no meu tempo, fui dançar, fui gritar, fui fazer qualquer coisa pra mim. Voltei pra pedra. E o sol é o masculino. Então é esse que queima, é a exposição, é a luz, é o palco, é a vida. Então eu sempre trago isso pra elas. Ser feminina é desce e se molha, volta pro masculino, reveza, sabe? Senão vai chegar um momento em que vai cair cabelo, vai quebrar a unha. E pode ser que a hora que você desça para suas emoções, venha uma depressão ou venha algo muito forte que Que vai você te obrigar a parar de um jeito que, vai ser muito pela dor, né. e aí é difícil, porque a gente vê esse processo de autoconhecimento, né, pessoas que demoram muito para buscar, quando Já elas chegam descem, doentes, né. demora Com para subir depois. sim, Então maravilhoso. Agora, gente, pra gente terminar aqui o nosso episódio, eu quero que a Ana esse aqui é o nosso baú da infância. ai gente. Ana, escreve aqui
Um episódio da sua infância, algo que te marcou de uma forma positiva e que você carregou com você ao longo da sua vida e que você ainda guarda dentro do seu coração com muito carinho, algo positivo da sua infância. Pode ser alguém que te marcou, algo que alguém te falou e que de alguma forma isso te trouxe até aqui. Tá guardado aí dentro, porque todos os convidados que vêm aqui, a gente guarda esse momento no nosso baú da infância. Eu tenho 2 cenas. É pra falar ou é Você pra pode escrever? escrever e aí quando você me entregar aqui, você explica pra nós. Eu vi essas cenas em uma meditação. E naquela meditação eu fui, assim, tomada de um amor, mas de um amor que eu falei assim: "Ai, eu fui muito amada, eu fui muito cuidada, eu libero vocês", assim. E eu fiquei com aquela âncora dentro de mim, assim, então pra mim essas 2 cenas são muito importantes. Sobre a sua infância. Uhum, Talvez algo que você não tinha lembrado antes, mas nesse momento uhum, você conseguiu. uhum. Foi muito forte, assim, eu fui inundada de amor, sabe, de foi, foi E isso isso. você traz isso com você. Nos momentos Traço. difíceis, você lembra? Lembro. Porque eu falo que os momentos positivos da nossa vida, principalmente vindo da infância, seja às vezes uma palavra carinhosa de uma avó, de um tio, muitas vezes nem do pai e da mãe, mas de um professor. Uhum. Algo que Eu essa tenho pessoa maravilhosas lembranças de professores professor também. que acreditou em você, que olhou pra você, que disse algo que e nos momentos difíceis da sua vida, você lembra: "Puxa, aquela pessoa confiou em mim, Uhum. ela acreditou em mim, ela falou algo de positivo que nunca ninguém tinha falado", né. Então eu quero que as pessoas comecem a entender o quanto memórias positivas são importantes no nosso caminho de autocura, de buscar força na dificuldade, de sair muitas vezes do fundo do poço. A gente Sim, tem um motivo para sair dali, né. é. Obrigada, Ana, vou guardar aqui no baú com carinho. E, gente, o que acontece na infância, não fica na infância. Obrigada, Eu que Ana. E aqui a gente agradeço. encerra mais um episódio do podcast A Infância Explica. E se você acompanhou a gente até aqui, aproveita para curtir e compartilhar. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir agora, porque toda semana tem um novo episódio para você. Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.